Interprete a constante de proporcionalidade em gráficos. Acabamos de ver questões de interpretação envolvendo tabelas e não envolvendo os próprios enunciados delas. Agora nós vamos usar a mesma ideia de interpretação, sendo que com o ingrediente do gráfico. O gráfico mostra a relação entre o período de tempo que Mauro passa tricotando e o número de cachecóis que ele tricota. Então, veja, a Khan Academy, ela criou essa questão onde nas regiões que tem muito frio, o pessoal usa aquele cachecol no pescoço para aquecer o corpo e tal. É claro que aqui no Nordeste brasileiro você não vai ver nunca pessoas com cachecol, mas aqui no Brasil, nas regiões mais ao sul, lá tem muito frio, então faz sentido questões assim, tá certo? Mas aí o gráfico ele mostra para a gente a relação entre o período de tempo que Mauro passa tricotando e o número de cachecóis que ele fabrica. Vamos analisar esse gráfico. Aqui você tem um cachecol, e a questão já colocou aqui o 16. Então, um cachecol, ele leva 16 horas. Percebe? Se a gente fosse fazer a tabelinha, a gente faria o seguinte: cachecóis, que é o que está no lugar do X, por horas, que está no lugar do Y. Nenhum cachecol em nenhuma hora. O primeiro cachecol em 16 horas. Tá certo? Então, se a questão pedisse, a fórmula da função proporcional seria y igual a 16 vezes x, ou a quantidade de horas é dada quando você multiplica 16 pela quantidade de cachecóis. Tá certo, pessoal? Maravilha. Agora é só marcar a alternativa correta. Quem me diz? Escolha uma resposta. Isso. Mauro leva 16 horas para tricotar um único cachecol, ou seja, é trabalho, né? É bastante trabalho. Quem gosta bastante de tricotar, geralmente é o pessoal mais idoso, as vovós, né, assim? Mas ainda nessa mesma linha, a questão 13 de hoje. O gráfico mostra a distância caminhada por Wanda em diferentes períodos de tempo. E aí, você tem aqui o eixo Y, são os quilômetros, o eixo X, as horas. Vamos interpretar esse gráfico. Ele passa 1 hora caminhando e ele percorre 5 quilômetros. Então, olha só. 1 hora está para 5 quilômetros. Vamos resolver essa como a gente resolveu esta daqui, usando as proporções. Tá certo? Aí vem a pergunta, a primeira delas. Quantos quilômetros Vando caminha por hora? Já está aqui. Ora, em 1 hora, ele caminha 5 quilômetros. Então, vou eu e chego aqui e coloco 5 quilômetros. Tá certo? Agora, quanto tempo Vando demora para caminhar 1 quilômetro? Então, eu vou colocar lá, para ele caminhar 1 quilômetro, ele vai demorar X horas. A gente ainda não sabe, então, proporção. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, tá. Aí você chega lá e continua. Monta a sua proporção. 1 sobre X igual a 5 sobre 1. Né? E aí você vai ter o quê? 5x, fazendo, né, essa multiplicação diagonal, 5x igual a 1 vezes 1, que é 1. Quem é o x? O x é igual a 1 sobre 1 quinto, ou 1 sobre 5. Se a Khan Academy ela quiser que você escreva na fração, acabou. Você vai colocar 1 sobre 5, porque essa fração já está reduzida, já é uma fração reduzida. Agora, se for para você escrever números decimais, 1 dividido por 5 vai dar 0,20 ou 0,2, tá certo? E aí você coloca ou 1 sobre 5 ou 0,2.